Antes mesmo de entrarmos em oração, eu preciso que você pare por alguns segundos e preste muita atenção nisso, porque o que vou dizer agora pode definir a forma como o seu dia, a sua fé e até o seu futuro espiritual vão se desenrolar. Muitas pessoas acreditam que o maior risco para a vida cristã são os pecados visíveis, os erros escancarados, as quedas públicas. Mas a palavra de Deus nos revela algo muito mais profundo e perigoso. O maior inimigo da fé, muitas vezes, não faz barulho. Ele age em silêncio, no interior do coração. A Bíblia nos alerta em Hebreus 3:12 que precisamos vigiar com cuidado para que não exista em nós um coração mau e incrédulo, capaz de nos afastar do Deus vivo. Isso não é uma palavra leve. É um alerta sério, direto, urgente. Um coração incrédulo não nasce de um dia para o outro. Ele é construído aos poucos, quando a dúvida começa a ganhar espaço, quando a confiança em Deus é trocada pela lógica humana, quando o medo fala mais alto do que a promessa. É quando a mente começa a questionar o caráter de Deus, o poder de Deus e a fidelidade da palavra. Aos poucos, a fé vai sendo empurrada para o canto, enquanto a razão, o controle e a autossuficiência assumem o centro. E é exatamente aí que mora o perigo. Quando ainda falamos de Deus, ainda oramos, ainda frequentamos ambientes espirituais, mas já não confiamos plenamente. Hoje, o Senhor te chama para olhar para dentro, examinar o coração e decidir se você está vivendo pela fé ou apenas sobrevivendo na religiosidade. Porque Deus não quer só palavras bonitas. Ele quer um coração que confia. Quando a Bíblia nos alerta sobre a incredulidade, ela não está falando apenas de alguém que diz abertamente que não acredita em Deus. Ela está falando de algo muito mais sutil e, por isso mesmo, muito mais perigoso. A incredulidade começa nos pensamentos, nas pequenas concessões internas, nas justificativas que damos para não obedecer completamente. É quando a pessoa passa a ouvir a palavra, mas já não se submete a ela. Passa a conhecer versículos, mas escolhe quais vai levar a sério. Um coração incrédulo é aquele que permite que a dúvida, a teimosia e o apego ao pecado empurrem a voz de Deus para segundo plano. Aos poucos, a pessoa deixa de confiar no que Deus disse e começa a confiar mais no que sente, no que vê e no que faz sentido humano. A Bíblia chama isso de engano do pecado, porque o pecado mente. Ele diz que obedecer é exagero, que confiar é arriscado, que esperar em Deus é perda de tempo. E quando essa mentira não é confrontada, o coração começa a endurecer. Não endurece de uma vez, endurece devagar. A sensibilidade espiritual diminui, a voz do Espírito Santo fica mais distante e a fé passa a ser apenas um discurso bonito, mas sem força prática. A pessoa ainda fala de Deus, mas já não espera mais grandes coisas dele. Ainda ora, mas sem expectativa. Ainda pede, mas já esperando que não aconteça. Hoje, Deus te chama para quebrar esse ciclo antes que ele se torne um muro. Ele quer um coração sensível, ensinável e totalmente dependente da verdade da sua palavra. Existe uma verdade bíblica que muitas pessoas preferem ignorar, mas que precisa ser dita com clareza e amor. A incredulidade não limita o poder de Deus, mas limita a experiência da pessoa com esse poder. A palavra nos mostra isso de forma muito clara quando fala sobre o ministério de Jesus. Em Mateus 13, a Bíblia diz que ele não realizou muitos milagres em determinado lugar por causa da incredulidade das pessoas. Não era falta de poder, não era falta de unção, não era falta de amor ou compaixão. Jesus estava ali, cheio de graça, pronto para curar, restaurar e transformar vidas. O problema não estava nele, estava nos corações que se recusavam a crer. A incredulidade age como uma porta fechada.
Deus continua sendo poderoso, mas a pessoa escolhe não acessar aquilo que Ele deseja liberar. É por isso que viver na incredulidade é tão paralisante para a vida cristã. Não é apenas um dia ruim espiritualmente. É um estilo de vida que trata as promessas de Deus como se fossem opcionais, como se a palavra pudesse ser negociada conforme a conveniência. A pessoa ainda pode ir à igreja, ouvir mensagens, cantar louvores, mas internamente mantém reservas, desconfianças e resistências. E onde não há entrega total, o agir de Deus não flui plenamente. Hoje, o Senhor te convida a refletir. Quantas vezes você fechou portas não por falta de oração, mas por falta de confiança? Quantas vezes Deus quis agir, mas o medo, a dúvida ou o controle falaram mais alto? Esta é uma chamada ao arrependimento e à fé viva, aquela que se entrega sem reservas. Existe algo muito sério que precisamos encarar com maturidade espiritual. É possível parecer uma pessoa de fé por fora e, ao mesmo tempo, viver uma fé frágil por dentro. A Bíblia nos mostra que a incredulidade não impede alguém de manter práticas religiosas. Uma pessoa pode continuar frequentando a igreja, participando de cultos, ouvindo mensagens, fazendo orações decoradas, mas ainda assim viver com o coração fechado para uma confiança real em Deus. Quando alguém anda em incredulidade, não significa necessariamente que abandonou a fé publicamente, mas que passou a confiar mais em si mesmo do que no Senhor. É quando a oração deixa de ser entrega e passa a ser apenas um ritual. É quando a palavra é ouvida, mas não praticada. É quando se fala de promessas, mas se vive guiado pelo medo. A incredulidade faz com que a pessoa negue, na prática, o poder de Deus, mesmo afirmando com os lábios que acredita nele. É por isso que a palavra nos ensina que a fé verdadeira não se revela apenas no discurso, mas nas decisões diárias. Quem crê de verdade escolhe obedecer mesmo quando não entende tudo. Escolhe confiar mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Escolhe continuar firme mesmo quando não vê resultados imediatos. Hoje, Deus quer te conduzir para uma fé profunda, que não depende de emoções, de sinais visíveis ou de segurança humana, mas que se sustenta na certeza de quem Ele é. Uma fé que não recua diante da pressão, mas permanece firme porque está alicerçada na verdade da palavra. A palavra de Deus deixa algo muito claro. A fé não é um detalhe opcional da vida cristã. Ela é o fundamento de tudo. Hebreus 11:6 nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem se aproxima dele precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam de todo o coração. Isso significa que a fé não é apenas acreditar que Deus está lá no céu, mas confiar no seu caráter, nas suas promessas e na sua fidelidade, mesmo quando nada ao redor parece confirmar isso. A fé verdadeira muda a forma como a pessoa vive, decide e reage. Quem anda pela fé não se move apenas quando tudo parece seguro. Não espera ter todas as respostas para obedecer. Não precisa enxergar o final do caminho para dar o próximo passo. A fé se apoia na voz de Deus, não nas circunstâncias. É por isso que a Bíblia diz que andamos por fé e não por vista. O mundo ensina a agir com base no que é visível, lógico e conveniente, mas o reino de Deus opera por princípios diferentes. Deus chama seus filhos para perdoar quando seria mais fácil guardar mágoa, para confiar quando tudo parece incerto, para obedecer mesmo quando o custo é alto. Essa fé não nasce da força humana, mas da convicção profunda de que Deus é bom, fiel e digno de confiança. Hoje o Senhor te chama para sair de uma fé limitada e entrar em uma fé que governa suas escolhas e sustenta sua caminhada. Muitas pessoas desejam ter uma fé forte, mas não entendem como essa fé é construída no dia a dia. A Bíblia nos revela que a fé não surge do nada, nem é apenas fruto de emoção ou de momentos intensos.
Romanos 10:17 nos ensina que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Isso significa que quanto mais a palavra ocupa espaço na mente e no coração, mais o Espírito Santo trabalha dentro de nós, fortalecendo a confiança, renovando a esperança e alinhando nossos pensamentos com a verdade de Deus. Uma fé sólida é resultado de exposição constante à Escritura. Quando você medita na palavra, quando escolhe ouvir aquilo que Deus diz, em vez de alimentar o medo, a dúvida e as notícias negativas, algo começa a mudar por dentro. A fé passa a crescer, mesmo quando as emoções não acompanham. Ela se torna firme, estável, resistente à pressão. Essa fé não existe apenas para receber bênçãos, mas para sustentar a obediência, a perseverança e a santidade. É a fé que faz a pessoa dizer: Senhor, eu confio na Tua palavra, mesmo quando o meu coração está confuso, mesmo quando a situação parece impossível. Hoje, Deus te chama para avaliar o que você tem alimentado dentro de si. Porque aquilo que você mais escuta é aquilo que mais governa suas decisões. Escolha dar espaço para a voz de Deus, e a fé verdadeira será construída em você dia após dia. Chega um momento na caminhada cristã em que precisamos ser honestos diante de Deus. Fé verdadeira não é fingir que não existem dúvidas, medos ou questionamentos. Fé verdadeira é levar tudo isso para o Senhor, em vez de deixar que essas coisas criem raízes silenciosas no coração. Deus não se assusta com as suas perguntas. Ele não se ofende com a sua fragilidade. O que endurece o coração não é ter dúvidas, mas escondê-las, alimentá-las em silêncio e permitir que elas se transformem em incredulidade. O Senhor te convida hoje a fazer algo simples e profundo, abrir o coração e dizer onde você tem confiado mais em si mesmo do que nele, onde você tem tentado controlar tudo, onde você tem se apoiado mais no que vê do que no que Deus prometeu. Quando fazemos isso, algo poderoso acontece. O coração começa a ser amolecido, a fé começa a ser restaurada e a confiança volta a ocupar o lugar do medo. Escolher confiar em Deus é uma decisão diária. Nem sempre você vai sentir fé, mas pode escolher agir pela fé. É nesse lugar de entrega que o Espírito Santo trabalha, fortalece, cura e alinha o coração com a vontade do Pai. Hoje, o Senhor te chama para soltar o peso do controle e descansar na fidelidade dele. Quando a fé começa a ocupar novamente o centro do coração, algo muda na forma como enxergamos quem Deus é. Ele deixa de ser apenas uma ideia distante e volta a ser o Deus vivo, presente, ativo e poderoso. A palavra nos lembra que Jesus continua sendo o mesmo, aquele que cura corações feridos, restaura histórias quebradas e levanta pessoas esmagadas pelo peso da vida. A fé nos permite olhar além do que está visível e crer que Deus ainda age, mesmo quando tudo parece parado. Ele ainda alcança lares despedaçados, ainda toca mentes cansadas, ainda fortalece quem perdeu as forças no meio do caminho. Não existe situação fora do alcance do Senhor. Não existe coração duro demais, dor profunda demais ou história confusa demais para Ele transformar. A fé nos conecta com essa verdade. Deus não perdeu o controle e não abandonou o processo. Mesmo quando você não vê mudanças imediatas, o céu está trabalhando. O Espírito Santo continua operando nos bastidores, preparando restauração, trazendo vida onde havia sequidão e esperança onde só existia frustração. Hoje, Deus te lembra que o impossível para você continua sendo totalmente possível para Ele. Não limite o agir de Deus pelo tamanho do problema. Ele é maior do que qualquer luta, maior do que qualquer diagnóstico, maior do que qualquer crise. Confie. O mesmo Deus que fez milagres no passado ainda faz hoje. Há momentos em que a fé não é demonstrada por grandes declarações,
mas pela capacidade de descansar em Deus, mesmo quando o coração está cansado. Jesus nos fez um convite que atravessa gerações e alcança exatamente quem está sobrecarregado. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso significa que a fé verdadeira reconhece limites. Ela entende que não fomos criados para carregar tudo sozinhos. Muitas vezes, a incredulidade se manifesta quando insistimos em resolver tudo com a nossa própria força. Quando nos recusamos a soltar os fardos, quando acreditamos que pedir ajuda é sinal de fraqueza. Mas o reino de Deus funciona ao contrário. É no reconhecimento da fraqueza que a força de Deus se manifesta. Quando você entrega suas preocupações, medos e ansiedades nas mãos do Senhor, algo sobrenatural acontece. A paz começa a ocupar o lugar da angústia. Deus não promete tirar imediatamente todos os problemas, mas promete caminhar com você, sustentar você e renovar suas forças no meio do processo. Descansar em Deus é um ato profundo de fé. É dizer: Senhor, eu não consigo, mas eu confio que Tu és suficiente. Hoje, o Senhor te chama para soltar o peso que não foi feito para você carregar e permitir que Ele seja o seu descanso. Chegar até aqui já é, por si só, um sinal de que Deus está trabalhando dentro de você. A fé que agrada ao Senhor não é uma fé perfeita, sem falhas ou sem lutas internas. É uma fé perseverante. É aquela que escolhe continuar caminhando mesmo quando os sentimentos oscilam e as circunstâncias não colaboram. A Bíblia nos lembra que andamos por fé e não por aquilo que vemos. Isso significa decidir viver baseado no que Deus falou e não no que o medo tenta mostrar. Há dias em que a fé será simples, quase silenciosa, expressa apenas em uma oração curta, em um suspiro, em um Senhor, me ajuda. E ainda assim, essa fé é preciosa aos olhos de Deus. O Senhor se agrada de corações sinceros, dependentes e rendidos. Ele continua sendo aquele que transforma luto em dança, peso em alegria, medo em confiança. Mesmo que você ainda esteja no meio do processo, mesmo que algumas respostas ainda não tenham chegado, confie. Deus não abandonou a obra que começou. Ele sustenta, fortalece e conduz até o fim. Hoje, que a sua decisão seja viver uma fé diária, prática e viva. Uma fé que confia quando não entende, que espera quando não vê e que permanece firme porque sabe em quem tem crido. Toda a glória seja dada ao Rei Jesus, que ouve orações, transforma vidas e caminha conosco em cada passo. Antes de encerrar este momento tão profundo na presença de Deus, eu quero te lembrar de algo muito importante. Você não chegou até aqui por acaso. E não é por acaso que essa palavra encontrou o seu coração hoje. Existe uma continuidade no agir de Deus sobre a sua vida. Aquilo que o Senhor começou a trabalhar dentro de você, agora não termina aqui. Por isso, se esta oração fortaleceu a sua fé, se essa palavra trouxe clareza, confronto e esperança ao seu coração, eu te convido a fazer parte dessa caminhada diária. Inscreva-se agora no canal Inspiração em Palavra, porque amanhã haverá mais direção, mais fortalecimento espiritual e mais palavras alinhadas com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Aqui, todos os dias, você encontra mensagens que não apenas emocionam, mas edificam, curam e conduzem você a uma fé viva e prática. E eu declaro algo profético sobre você neste momento, em concordância com tudo o que foi liberado neste roteiro. O Senhor está quebrando ciclos de incredulidade, medo e instabilidade espiritual. Deus está firmando os seus passos, fortalecendo a sua confiança e te ensinando a andar por fé, não por aquilo que os seus olhos veem. Decisões que antes geravam confusão começarão a ser tomadas com paz. Situações que pareciam travadas começarão a se mover.
O Espírito Santo está alinhando o seu coração com a verdade da palavra. E onde havia dúvida, ele está gerando convicção. Onde havia cansaço, ele está liberando descanso. Onde havia silêncio, Deus começará a falar com clareza. Receba isso como uma confirmação. A sua fé não vai retroceder, ela vai amadurecer. E como um ato de concordância com essa palavra, escreva nos comentários: eu vou andar por fé. Declare isso, porque aquilo que é confessado com fé gera alinhamento espiritual. Não se esqueça, amanhã tem mais palavra, mais direção e mais presença de Deus aqui no canal Inspiração em Palavra. Permaneça, assista aos próximos vídeos e continue permitindo que Deus construa dentro de você uma fé firme, viva e inabalável.